Olá e bem-vindos. Hoje vamos a um tema que por vezes pode dar algumas dores de cabeça. Declarar os lucros dos investimentos em Portugal. Mas vamos ver como simplificar isto tudo. Hoje em dia, com as aplicações que temos no telemóvel, investir tornou-se super fácil, não é? Mas claro, depois chega a altura de preencher o IRS e surge aquela pergunta. E agora, como é que eu declaro estes ganhos? É exatamente isso que vamos esclarecer. Bem, antes de mergulharmos nos formulários e nas regras, é fundamental percebermos o conceito principal por trás de tudo isto. De uma forma muito simples, uma mais-valia mobiliária é o lucro. Ponto. Comprou-se uma ação por 100 e vendeu-se por 120, a mais-valia foi de 20. É sobre este valor que o imposto vai incidir. É o ponto de partida para tudo o resto. E agora chegamos ao ponto que é talvez o mais importante desta análise toda, aquele que vai definir o processo de declaração do início ao fim. Esta é a pergunta de ouro. A resposta vai determinar não só o que se tem de fazer, mas também como se tem de fazer. A localização da corretora é mesmo o fator decisivo. E esta tabela, olhem, resume tudo na perfeição. Se a corretora tiver uma sucursal em Portugal, como a XTB, por exemplo, ela própria já comunica as operações às finanças. O nosso trabalho fica mais simples. Agora, se usa uma corretora estrangeira, como a de Giro ou a Interactive Brokers, aí a história é diferente. A responsabilidade de declarar cada transação é inteiramente nossa. E isto, claro, leva-nos para dois caminhos distintos no IRS, o anexo G ou o anexo J. Vamos então ver na prática o que é que isto significa. Espreitar os formulários ajuda a desmistificar a coisa, não é verdade? A regra é bastante clara. Se a corretora está cá, como vimos, o caminho a seguir é o preenchimento do anexo G na declaração de IRS. E é este o aspecto do anexo G. Como a corretora já fez a sua parte da comunicação, o processo aqui é, regra geral, mais direto. Por outro lado, se a plataforma de investimentos opera lá de fora, a situação muda de figura. Aqui o controle e a responsabilidade estão do nosso lado. E este é o anexo J. Reparem que é bastante mais detalhado. É preciso inserir os valores de compra, de venda, as datas, o país da fonte, tudo. É um trabalho que exige uma boa organização ao longo do ano. Ok, já sabemos como declarar. Agora, vamos à parte mais interessante. Como é que podemos otimizar a carga fiscal de forma totalmente legal? A primeira dica tem tudo a ver com paciência. A lei fiscal portuguesa, na verdade, permeia os investidores de longo prazo. Como se pode ver, quanto mais tempo se mantém os ativos, como ações ou ETFs, menor é a fatia do lucro que fica sujeita a imposto. Manter um investimento por mais de 8 anos, por exemplo, quer dizer que 30% do lucro fica isento de imposto. É uma grande diferença. A segunda dica é sobre como gerir os resultados menos bons. Nem todos os investimentos correm bem, mas até as perdas podem ter um lado positivo na hora de acertar as contas. Portanto, o ponto crucial é este. Se num ano se venderam umas ações com lucro e outras com prejuízo, pode-se usar esse prejuízo para reduzir o lucro que vai ser tributado. E mais, se no final do ano as perdas forem maiores que os ganhos, pode-se guardar esse saldo negativo para abater a lucros que se venha a ter nos próximos 5 anos. É uma ferramenta de gestão fiscal muito poderosa. Estamos quase no fim. Vamos só resumir tudo o que vimos para que os pontos mais importantes fiquem bem claros. Se for preciso reter apenas uma coisa que seja isto. Primeiro, identificar onde é que a corretora está sediada. Isso define se usa o anexo G ou o J. E segundo, pensar a longo prazo e não esquecer de declarar as perdas para otimizar os impostos. São estes os pilares para uma declaração correta e eficiente. E para terminar, fica uma reflexão. Investir é apenas uma parte da equação. A outra parte é gerir os resultados de forma informada e responsável. Saber como e quando declarar não é apenas uma obrigação, é o que distingue o investidor amador de um investidor verdadeiramente preparado.